O alcoolismo é uma doença por si só. A pessoa bebe, continua bebendo, mesmo tendo prejuízos, mesmo que isso faça mal para a saúde, para os relacionamentos, são sintomas do alcoolismo. E o álcool, ele mexe com a cabeça da pessoa, mexe com o emocional. Quando a pessoa está sob o efeito do álcool, tudo fica meio bagunçado. E aí o que você faz? Você vai aprender como lidar com ele para fazer ele parar de beber, né? Independente se tem luto do passado ou não. Isso no caminho você vai trabalhando ao mesmo tempo. Nossa, parece a pessoa que era antes, melhorou demais. Por quê? Porque o álcool atrapalha, né? E aí só de parar de beber às vezes já melhora de muita coisa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e nesse vídeo que você vai assistir agora é um vídeo do quadro Pergunta pro Vitor. É um tipo de programa, um tipo de conteúdo em que eu produzo ao vivo nas minhas redes sociais, nas sextas-feiras à tarde. E aí você vai assistir agora eu respondendo perguntas. Se você quiser trazer sua pergunta, você também pode fazer isso, participando, né? Me seguindo, me segue no Instagram, me segue no Facebook ou no YouTube. Geralmente eu faço nas 3 plataformas ao mesmo tempo. E aí na sexta-feira à tarde, a maior parte das vezes às 15 horas da tarde, com algumas variações, você vai conseguir participar e trazer suas perguntas ao vivo. Você também pode fazer suas perguntas aqui nos comentários, que volta e meia eu respondo também perguntas que mandam nos comentários, tá? Se você não conseguir assistir ao vivo e quem sabe a gente possa falar e eu responder essa sua pergunta também, tá bom? Então agora eu vou responder as perguntas das pessoas que estão me assistindo aqui ao vivo e eu acredito que as respostas vão te ajudar, mesmo que você não tenha feito essa pergunta, porque às vezes alguém faz uma pergunta que você nem pensou, mas que precisava saber, e aí você vai conseguir abrir mais a sua cabeça e entender mais sobre o caminho que vai te levar a você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Tá bom? Então vamos lá? Feito? Agora a gente começa aqui. Vitor, quando a pessoa bebe todos os dias, para de fazer de tudo no dia, trabalho, conversar com as pessoas, dormir. Parece que vive um luto do passado, com o tipo de músicas que ouve todos os dias. Tá bom. Val, é o seguinte, essa foi uma pergunta da Val, ela está perguntando, quando a pessoa bebe todos os dias, para tudo que está fazendo. Primeira coisa, vou falar sobre o que ela disse. O alcoolismo é uma doença por si só. A pessoa bebe, continua bebendo, mesmo tendo prejuízos, mesmo que isso faça mal para a saúde, para os relacionamentos, esses são sintomas do alcoolismo. E o álcool, ele mexe com a cabeça da pessoa, mexe com o emocional. Quando a pessoa está sob o efeito do álcool, tudo fica meio bagunçado. Tem gente que fala, o álcool entra, a verdade sai. Não é bem assim. O álcool não é uma máquina de tirar o melhor, o mais exato do nosso cérebro. Ele é uma máquina de distorcer, de atrapalhar o funcionamento cerebral. Então, ele fica assim, ouvindo músicas do passado, que parece que é um luto do passado. Isso pode ser uma alteração de humor causada pelo álcool e não necessariamente tem a ver, né, com luto do passado. Agora, coisas do passado, sofrimentos do passado podem interferir, podem aumentar as chances de alguém desenvolver ou continuar tendo alcoolismo, podem contribuir para isso. Mas o alcoolismo por si só não vai deixar o resto melhorar. O mais importante, a prioridade é você aprender como lidar com essa pessoa para fazer ela parar de beber. Porque parando de beber, ela vai ter condições de organizar melhor os sentimentos, buscar ajuda se necessário, né? E aí ficar bem. Porque o alcoolismo, ele vai atrapalhando todo o resto. A pessoa tem alcoolismo e depressão. Não vai melhorar da depressão se não parar de beber, né? A pessoa se ilude, meu Deus, mas como é que vai acontecer? Ele vai parar de beber e ele tem depressão, ele vai ficar mal da depressão? Não, talvez vá aparecer mais a depressão, que estava mascarada. Mas é aí que ele vai ter chance de melhorar a depressão, de tratar a depressão ou outras coisas. Tá entendendo? E aí o que você faz? Você vai aprender como lidar com ele para fazer ele parar de beber, né? Independente se tem luto do passado ou não. Isso no caminho você vai trabalhando ao mesmo tempo, sem precisar nem agir diretamente, né? Quando não, isso não tem nada a ver. Às vezes a pessoa para de beber, isso acontece muito. A pessoa tem um humor para baixo, poxa, parece que está mal. E aí quando ela para de beber, fica ali 15 dias, 1 mês, sóbria, às vezes 2 meses. O humor dela melhorou 100%. Nossa, parece a pessoa que era antes, melhorou demais. Por quê? Porque o álcool atrapalha, né? E aí só de parar de beber, às vezes já melhora de muita coisa. A Graziele está falando, meu esposo toma uma medicação
mas parece que não faz mais efeito. Comentei trocar por outra medicação que ele estava quase conseguindo com ele, mas ele foi descontinuado. Olha, Graziele, esse medicamento que você está falando aí, ele voltou para o mercado, tá? Teve uma notícia recente aí de que ele voltou para o mercado, mas olha só, para de viajar na maionese. Para de viajar na maionese. Até no curso A que eu ensino para as alunas sobre as medicações que existem, para saber, não para ficar viajando na maionese, para você ficar indo atrás de qual que é o melhor remédio. Ah, e tal remédio não está mais fazendo efeito, antes fazia, que era uma maravilha. Por quê? Porque isso é um assunto para ele ver com o psiquiatra dele. Você não tem que se meter nisso, a não ser que seja algo muito grave, que você vai só dar uma opinião e sair fora. Ele tem que ver com o psiquiatra dele. Está entendendo? E aí, por quê? Porque o principal fator que faz qualquer coisa funcionar para o alcoolismo é o comprometimento dele em parar de beber. Se é você que está indo atrás de medicação e tentando trocar, você está viajando na maionese, está construindo uma casa de palha que vai ser derrubada com qualquer vento. Você está entendendo? Aí você vai ficar o tempo todo preocupada, tentando entender coisas que não são da sua alçada. Né? Se tivesse alguém na minha família próximo agora, tivesse alcoolismo, mesmo eu sendo psiquiatra e trabalhando com isso, eu não medicaria essa pessoa. Porque ia ter muito fator de confusão. Você está entendendo? Tem que ser a medicação lá com o profissional que vai atender ele. Você não tem que se meter nisso. Né? A não ser que seja uma coisa grave, que você percebeu que tem um erro muito grande, aí você vai dar uma opinião, vai procurar um profissional que seja confiável. Isso é a exceção. Tá entendendo? Agora você ficar atrás, viajando, eu vou conseguir com ele. Quem tem que conseguir isso é o psiquiatra dele. Se ele vai. Se ele não vai, o seu papel é o quê? Gerar interesse e comprometimento nele. Se você está trabalhando em outra coisa que não seja isso, você está errando e você vai pagar caro por isso. Né? Você vai pagar caro por isso. Vai ficar dependendo de alguma coisa acontecer. Vai ficar dependendo da indústria produzir alguma... Não dá para ficar assim. Você vai sofrer muito mais. Né? Então é o seguinte, tem algo natural que tira essa vontade? Tem. Você aprender através do seu relacionamento como lidar com ele para que ele tenha interesse e comprometimento em parar de beber. Querida, ele vai fazer o que for necessário. E outra, não precisa parar de ter vontade de beber para parar de beber. Não precisa. Eu continuo adorando chocolate. E eu estou agora fazendo uma reeducação alimentar. Mas eu continuo adorando chocolate, eu adoro porcaria. Posso te citar várias que eu adoro. Eu adoro. Se eu pudesse, comeria porcaria todo dia. Refrigerante, eu adoro Coca-Cola, mas não estou tomando. Agora, existe um remédio para parar de gostar de Coca-Cola? Talvez exista, viu? Talvez, procurar bem procuradinho, mas esse não é o ponto. Porque quem quer, faz o que tem que fazer com ou sem vontade. E se ele quer, tá comprometido, é ele que vai atrás de ver isso daí, você tá entendendo? Você tá colocando os pés pelas mãos? Não é você que vai ficar indo atrás. Ele que vai chegar, ele que vai te dar as notícias do, isso tá assim, isso tá assado. Você tá se preocupando com a coisa errada. Você tá gastando seu tempo, sua energia e o seu dinheiro na coisa errada. Tá entendendo? Seu foco é o quê? É aprender como você fazer a sua parte do jeito certo. Não tentar buscar uma saída mágica, uma saída muito louca aí que vai te fazer perder tempo. Aí você vai achar o remédio que tirou a vontade. Vai passar esse efeito. Não existe isso. Um sintoma do alcoolismo é ter vontade de beber. Pode conversar com qualquer alcoolista recuperado depois de muitos anos. Algum momento da vida ele vai sentir vontade de beber. E não vai beber. Por quê? O comprometimento em fazer isso. Não é porque a gente tem vontade, porque vontade dá e passa. Tá entendendo? É o comprometimento. E eu não estou dizendo aqui que a pessoa não pode buscar ajuda de médico, de medicação. Não é isso. Não é isso. Só que as coisas têm que ficar no seu lugar. Tá entendendo? É o médico, o psiquiatra que vai ver isso com ele, não é você. Tá entendendo? Senão você começa a virar, chata. Aí a resistência, toda a resistência que era pra ficar lá com o psiquiatra, vai começando a virar em cima de você. E aí vai ficando com raiva de você, fica com raiva do remédio que você deu. Vai ficar com raiva de você, aconteceu alguma coisa lá, não gostou que você fez. Vai ficar com raiva de você e do remédio. Toma! Tá se atrapalhando toda? Toma! Tá tendo o que merece. Tá entendendo? Você tá fazendo a coisa errada, é você que vai cavando sua própria cova. E vai levando ele junto. Por quê? Por arrogância, por ignorância.
Não tem obrigação de saber, mas agora tá, né? Agora tá começando a ouvir. Tá entendendo? Ai, deixa eu achar algo natural. Tá bom. Mas, Vitor, é isso que eu quero pra minha vida. Então vai. Não é o que eu ensino aqui, você tá entendendo? Porque eu não gosto de perder tempo. Daí depois vai lá, vai rodar, depois você procurar todas as coisas natural que existir, testar tudo, aí vai ficar um tempo bem, vai ficar mal de novo, aí você vai começar a entender que o que você precisa é entender como resolver isso aí de verdade. Como lidar para que ele vá atrás, não você fique indo atrás do fim da resolução. Não adianta o nutricionista ficar achando o melhor prato para a pessoa fazer dieta se ela não está buscando fazer dieta. Você está entendendo? Está entendendo? Não adianta. Porque é um erro estratégico grave. Não adianta você começar a conhecer uma pessoa que você quer namorar e você começar a procurar igreja para vocês casarem. Porque você está começando um namoro, você já está começando a ver igreja. Você está doida, não vai dar certo esse relacionamento. Tá entendendo? Não dá para atropelar as coisas, senão você vai colher problema. Né? E eu tenho certeza que isso aí desgasta você também. Qual o primeiro passo para quem quer ajudar? O primeiro passo é o seguinte, se responsabilizar pelo que você quer. Você começar a entender que o alcoolismo é uma doença, né? Alcoolismo é uma doença. Isso não significa que a pessoa é um coitadinho, mas e nem você. Então, você não é coitadinho também e começa a assumir a sua responsabilidade, o seu papel. Que é qual? É você entender sobre a doença, você entender como ajudar. Esse é o primeiro passo, porque sem esse passo, qualquer coisa que eu vou dizer vai ser palavras ao vento, porque você não fica para ouvir o segundo passo. Se a pessoa não tem esse primeiro passo, ela não faz o que é necessário no segundo passo. Porque ela vai querer uma coisa mágica. Então não perca o seu tempo esperando algo mágico. É possível, funciona. Tem muita gente que consegue fazer isso, tem vários depoimentos do curso ACA. Mas vai exigir você estar disposta a fazer a sua parte. Está disposta? Decide. Então se compromete a fazer. Esse é o ponto. Então vou estudar, vou buscar esse conhecimento. Esse é o primeiro passo. O resto, né, tem um monte de coisa que eu poderia te dizer, mas sem isso o resto não vai. Sem isso nada avança. Tá entendendo? Então, o primeiro passo é você assumir isso para você, assumir responsabilidade por fazer isso do jeito certo e buscar conhecimento. E aí você vai ver que você vai achar coisas bem diferentes por aí, né? Você vai ver coisas bem diferentes do que eu falo até. Vai encontrar pessoas que vão querer passar a mão na sua cabeça e falar: nossa, coitadinha, ela é familiar do alcoólatra lá, olha só que maldoso. E vão querer dizer que você é um coitadinho e que você não tem o que fazer, que você é impotente. Se você for desse time, você pode procurar as pessoas que falam para esse time. Tá bom, não é de errado. Cada um vive como quer. Eu não concordo com isso. Tá? Eu sou verticalmente contra isso. Eu acho isso um ridículo. Você não tem obrigação de fazer quem você é parar de beber. Mas você é um ser adulto. Não tem essa de, a gente influencia uns aos outros o tempo todo. E a doença do alcoolismo, ela precisa muitas vezes de ajuda de alguém de fora para impedir que muita coisa ruim aconteça. E aí você então escolha alguém de sua confiança para você começar a aprender sobre isso. Né? E até seleciona o que você vai ouvir. Tá? E seguir uma linha só. Não adianta você tentar misturar, né? A não ser que você tenha muita maturidade para entender a diferença e não entrar numa ideia derrotista. Né? Porque tem gente que vai defender isso. Que o máximo que você pode fazer é viva e deixe viver. Mas na minha opinião é viva e deixe morrer. Então assume logo que você não quer ajudar, tá tudo bem, você não é obrigado. Tá entendendo? Mas se quer ajudar, beleza, então você pode começar a buscar esse conhecimento. A Val já estava falando que eu gosto de Coca-Cola, então você me acompanha há mais tempo. Eu e a Coca-Cola é uma coisa difícil. Mas, tô sem tomar faz um tempão já, nem me lembro a última vez. Mas é duro. A Maria tá falando que sempre foi com o filho no psiquiatra. E ela falava do uso de bebida e drogas. Só tinha discussão. Dia 9 vou acompanhar ele numa consulta. Só vou falar dos pontos positivos. Ok, eu acho que é uma boa, Maria. É uma boa você pegar leve, reconhecer coisas boas para ir conquistando confiança, né? A confiança, não que você precise negar a realidade, mas ganhar a confiança do teu filho vai te ajudar muito, né? Ganhar confiança. O dia que você for no psiquiatra com ele, você foi lá e não ficou só falando os podres dele, né? Não ficou só falando de tudo que ele faz de errado. Você foi lá e reconheceu coisas realmente positivas. Isso vai ajudando a criar um ambiente de mais parceria. E aí a confiança vai te ajudar a conseguir muito mais coisas, né? Quando você precisar.
né? Em momentos difíceis, a confiança vai ser o depósito que você vai fazendo para você poder colher depois, né? A Roseli está dizendo o seguinte. Roseli está dizendo que até agora não bebeu, quando começou o curso, faz uma semana que ele não bebe. Eu gostaria de saber, agora não está bebendo, mas relata que tem vontade. Qual seria a minha reação? O que eu respondo? Depende do contexto, mas de uma forma geral, Roseli, se ele fala que ele não está bebendo, mas tem vontade, valida. O que é validar? Reconhece. Entende? Está com vontade. Pois é. Entendi. Sente vontade? Está difícil ficar sem beber? Ele vai dizer, pois é, não, eu sinto vontade. Imagino, né? Você gostava de beber, né? Tá bom, eu reconheço. Eu não preciso negar isso. E você não precisa, ao mesmo tempo, a hora que ele falar isso, chegar com um conselho. Ele estou com vontade, nossa, hoje, poxa, me dá uma vontade de tomar cerveja. Mas se ele não bebeu, né? Beleza, segura a onda, escuta, tá bom. É melhor que diga do que esconda. Então, beleza, ouviu, ouve. Tá bom, sentiu vontade. Não é porque sentiu vontade que ele vai beber. Mas está falando contigo. Até às vezes é um bom sinal, inclusive. Um sinal de que confia em você. Um dos trabalhos que eu tinha quando eu trabalhava só com alcoolistas, basicamente, era ajudar eles a perceber que eles poderiam me contar que eles tinham vontade de beber. Que estava tudo bem, que não era perigoso falar disso. Que eles não precisavam ter vergonha disso. E que eu não ia brigar com eles quando eles falassem isso. Porque eu sabia que eles tinham vontade. Todo alcoolista tem vontade de beber em algum momento. Se ele não está falando, ele está escondendo. E se ele não está escondendo, é um sinal de que ele não confia. Se ele não confia, a relação precisa melhorar. Então, agradeça. Que legal que você me contou que você está com vontade de beber. E ao mesmo tempo, que legal. Como é que está sendo para você ficar sem beber? Comece a explorar o assunto. Ao invés de fechar, você está com vontade, mas lembra que tudo errado que deu, hein? Lembra que você não pode, viu? Não chega com essa energia. Vai falar, pois é, né? E aí, como é que está sendo esse período aí? Tem coisas boas, tem coisas não tão boas. Vai de boa, tá entendendo? Vai abrindo o raciocínio, vai abrindo espaço para reflexão. Quando a gente começa já com argumentos, com conselhos, a gente fecha o espaço para reflexão. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai esconder de você que tem vontade de beber. E não se desespera com isso, né? Porque não é ter vontade de beber que vai necessariamente fazer ele beber. Né? Ainda mais que, legal, ele está uma semana sem beber e pelo que você está falando, teve a ver com coisas que você aprendeu no curso, né? Então quer dizer o quê? Você já está começando a enxergar caminhos para agir. Então continua aplicando as coisas que você aprendeu e vai aprendendo mais. Não busca coisas, não foge do roteiro, não foge do método. Tá? Confia no método e segue em frente. Thaís perguntou o seguinte, ele está internado, como é que eu lido com as visitas na internação? Primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte, Thaís. Não é só as visitas que tem que lidar, tá? Não é só as visitas. Você precisa aprender a lidar para que depois que ele saia, inclusive, você consiga fortalecer esse processo de ficar sóbrio, tá? Mas o que você tem que esperar numa visita? Depende do contexto, né? Ele internou porque queria. Tem que entender uma coisa. Internação é um ambiente que não é o normal, tá? Não é o normal, não é o comum, né? Não é o dia a dia da pessoa. Então, a pessoa pode ter várias reações diferentes. Ele pode ficar assustado, ele pode ficar irritado, ele pode ficar bem comprometido lá. E aí, talvez fora, pode ser que sim ou não. Então, tem que observar como que essa pessoa vai reagir, né? E aí, dependendo de como ela vai reagir, aí que você vai dizer, como vou lidar com a visita? Depende de como é que ele está. Se ele está bem, se ele está comprometido, né? Ele está bem, ele fala sobre como é que vai ser aqui fora, ele está engajado no tratamento. Aí a sua reação tem que ser qual? Pode ser qual? Eu recomendaria que fosse qual? Você, legal, que bacana, que estou feliz por você, que bacana. Daí começa a fazer perguntas práticas sobre como é que vai ser então. Se ele tem várias, vai ser bom, eu vou sair da internação, eu já vou procurar ajuda, vai ser assim, vai ser assado. Então vai fazendo perguntas, como é que vai ser, onde é que vai ser, e vai ajudando ele nisso. Organizar como é que vai ser a continuidade da ajuda depois que ele sair dali. Agora, se ele está resistente, está bravo,
Aí é interessante você ter contato com a equipe que está tratando ele, que está ajudando ele. Você ter contato, você conversar com a equipe. Vai lá e marca uma consulta. É o psiquiatra que vai lá e marca uma consulta. Paga uma consulta com o psiquiatra se for necessário, para você se integrar do que está acontecendo, você entender o que está acontecendo. Tá? Para você saber como é que eles estão lidando, como é que é a estratégia deles lá. E aí você vai fazendo parte da estratégia geral. Vai fazendo parte ativa da estratégia geral. E eles vão te ajudar a entender qual é o plano deles. Porque dependendo do plano do profissional lá, é legal que você esteja alinhada com esse plano. Tem situações em que a pessoa quer pedir alta antes da hora. E aí, conforme você estiver integrado e entendendo o que está acontecendo, às vezes é interessante você não fazer isso, você não aceitar. Ou às vezes depende da estratégia, tá entendendo? Depende da estratégia. Então, não agir, mas de forma geral, não agir impulsivamente, não dar resposta imediata, né? Se ele fizer pedidos para você, você tem um intervalo para responder. Eu quero que você faça tal coisa. Eu quero que você me tire daqui da internação. Adia a conversa, adia o tanto que der para adiar. Não reage impulsivamente a nada. Tá? Tudo devagar, tudo de boa, seguindo uma lógica, seguindo uma coerência, de preferência alinhada com a estratégia da equipe que está ajudando ele lá. Né? Você estando no curso ACA, você vai entender cada pedaço do que você precisa fazer, de o que vai ajudar mais ele, o que não vai ajudar, como conversar com ele se ele estiver resistente, e aí você vai conseguir ter uma clareza e uma eficácia muito maior na visita com ele também. Meu esposo está diminuindo muito a bebida e também esconde as latinhas quando ele bebe. Percebo que ele está se sentindo envergonhado em beber na minha frente. Amanhã temos um evento com pessoas que bebem muito. Devo ir ou não? Olha, Renata, eu não recomendo. Eu não recomendo. Se o seu objetivo é fazer ele parar de beber, é ajudar ele a querer se comprometer, ficar sóbrio, não recomendo você ir. Não recomendo você ficar se misturando nesse momento com pessoas que enchem a cara. Não faz sentido, isso não tem coerência, tá entendendo? Não recomendo. Vai fazer outra coisa, vai plantar grama, sei lá, vai regar a samambaia, vai fazer qualquer outra coisa, não tem? Vitor, mas eu tenho que ir lá onde o pessoal enche a cara. Tem que nada, não recomendo ir. Por quê? Pela coerência, né? Você não vai se misturar com isso, você não vai vivenciar como se fosse normal esse abuso de álcool. Ainda mais, olha, ele tá com vergonha de beber com você. Beleza, isso já está começando a ter alguma coisa positiva aí. Então continua construindo isso, não vai ir onde o pessoal está bebendo. Não... Tem outras pessoas, tem outras coisas para você fazer, não precisa fazer isso não. Pelo menos agora, nesse momento crucial aí, em que ele não parou de beber ainda, né? Em que ainda tem coisas para avançar. Eu diria para você não ir. Tá? Não, e você vai alimentando outro tipo de coisa, né? Se você for, você vai passar uma ideia para ele de que, você tolera muito álcool, que você... Aí vai ter argumentações, talvez, de, por que você fica lá com eles e comigo não? Por que parece que todo mundo pode beber e você não dá a mínima? Agora beleza, você pode até entrar nessa argumentação, mas eu acho que não vale a pena, né? Eu te recomendaria, de verdade, não ir e seguir aplicando o método ACA, né? Entrar no curso ACA, para você entender bem como fazer para ele parar de beber. Tá bom? Que mais? Não iria não. De jeito nenhum. A Angelita, meu marido gasta muito dinheiro com cerveja. É normal, né? Normal para quem bebe muito, vai gastar muito dinheiro com cerveja mesmo. Queria muito que ele diminuísse, né? E peço isso para ele há 9 anos. Ele não me escuta, não queria me separar. É que, Angelita, querida, você está errando muito, muito. Eu vou te explicar. Pedir para a pessoa parar de beber, pedir para diminuir o álcool, você não tem obrigação de saber, tá? Mas eu estou falando isso para você saber, para você entender agora. É de uma ingenuidade muito grande. Demonstra uma falta de compreensão sobre a doença do alcoolismo muito grande. É óbvio que ele não vai te escutar. Ou se escutar, vai ser uma coisa que vai ser enroscada. Não é o melhor caminho você ficar pedindo para ele diminuir. Você entendeu? Você precisa ser mais estratégica na forma que você vai lidar com ele. Você não precisa se separar.
Não é aquela coisa assim, então ou você diminui ou eu me separo. Porque cada vez que você começa a pedir para ele diminuir e ele dizendo talvez que não quer diminuir, aí fica um arranca-rabo, fica um cabo de guerra. Cada um puxando para um lado. E aí o que acontece? Diminui o espaço para pensar, diminui as chances de reflexão, diminui as chances dele olhar para realmente o que está acontecendo. Fica muito mais voltado a tentar se defender de você, falar que não, que olha, nem é tão ruim assim, você que é exagerada. Mas por quê? Porque quando você vai lá pedir para ele diminuir, você está errando, você está começando a trazer uma discussão racional. E o problema do alcoolismo não é racional. Não é lógico o alcoolismo. Você não pode seguir regras lógicas. Você precisa seguir a lógica do sistema de recompensa cerebral. E é por isso que no método ACA, que eu ensino no curso ACA, eu ensino como você agir estrategicamente através do seu relacionamento para afetar essa mesma área do cérebro que o álcool atua, para que você comece a trabalhar nisso, para que ele comece a reconhecer a necessidade dele próprio. E aí é ele que vai falar para você que ele precisa parar de beber. É ele que vai te convencer de que não dá para continuar assim. Você está entendendo? Mas você vai ter que articular isso de uma forma mais lúcida. Tá? Lúcida, porque só pedir para ele diminuir a bebida beira a loucura. Eu sei, você não tem como saber disso, porque quase ninguém entende sobre o alcoolismo, mas só para você entender. Senão você vai começar a pensar coisas erradas, do tipo, ele parece que não se importa com o casamento, porque eu peço uma coisa para ele que é tão simples, diminuir a bebida, mas não é tão simples. Porque não é como se o alcoolismo estivesse dominando alguns pensamentos dele. E aí você precisa agir contra a doença do alcoolismo, que está sequestrando a capacidade dele de refletir. Está entendendo? Então essa estratégia toda é para você lutar contra o verdadeiro inimigo, que é o alcoolismo. Porque ele próprio não está enxergando. Está entendendo? E só falar diretamente, você vai acabar até alimentando o inimigo. Está entendendo? Você não precisa se separar. Se você não quiser. Né? Você pode, mas tem esse inimigo aí para lutar contra. Não, Tati. Olha só. Doutor Vitor, como eu lido com o alcoolista depois da bebedeira? Geralmente eu converso numa boa, no sentido de fazê-lo pensar em parar com o álcool. Ele diz que estou certa, que quer parar de beber, mas é difícil. Sabe por quê, Tati? Porque você está da mesma forma que eu falei há pouco, né? Falei antes, eu falo bastante isso. Fazendo da forma errada. As pessoas não gostam, ou elas não lidam bem, de uma forma geral, quando alguém diz para elas o que é melhor. As pessoas em geral. O alcoolismo se aproveita desse mecanismo humano. E aí, se você fala, eu converso numa boa, no sentido de fazê-lo pensar em parar com o álcool. Essa ideia de parar de beber, para você fazer ele pensar sobre isso, é você fazer ele pensar, não você falar numa boa. Se é você que fica indo atrás dele para fazer ele pensar, sempre depois das bebedeiras, já começou mal. Você está entendendo? Ele precisa sentir que a ideia é dele. As pessoas brigam 10 vezes mais quando ela sente que a ideia é dela. Quando ela não sente que é alguém dizendo. Quando alguém olha e fala, Vitor, olha, você tá tomando muita Coca-Cola. Eu vou olhar e falar, não, é verdade, mas é tão difícil. Porque a gente está discutindo aqui num nível racional. Só que não é beber Coca-Cola, igual o alcoolismo também, são coisas que não são racionais, tem muito mais a ver com recompensas imediatas. Então, fazer ele refletir não pode ser você aconselhar ele. Vou só aconselhar. Tá? Estrategicamente não dá para começar assim, porque se ele fala que você está certa, mas é difícil, significa necessariamente que você errou em algum ponto. Que você acabou, de alguma forma, você despertou mais resistência nele. E é isso que é muito interessante, e é uma das coisas que eu ensino no curso ACA, que é você aprender uma técnica de comunicação que eu chamo de judô psicológico. Que é o quê? É um jeito de você se comunicar com o alcoolista para fazer ele falar sobre os motivos para ele parar de beber. Saindo da boca dele. Isso é cientificamente comprovado, que aumenta as chances da pessoa parar de beber. O nome técnico para isso é change talk. Né? Vem do inglês. Em português não tem uma tradução muito interessante, não tem uma tradução oficial, mas é tipo assim, conversa sobre mudança. Quando sai da boca dele os motivos para ele parar de beber, você vai aumentando as chances dele parar de beber. Só que o que acontece? No judô psicológico eu ensino a fazer isso no curso ACA. E um termômetro para você saber, né, eu falo isso, ensino isso para os meus alunos, que se você está fazendo certo,
você vai ver pela resposta do outro. Se ele respondeu com mais resistência, do tipo, eu quero, mas é difícil. Resistência. Tá certa, mas é difícil. Isso é resistência. Eu quero, mas eu não consigo. Resistência. Por quê? Porque de uma forma mais simples, quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Eu vejo muita gente assim, Vitor, eu quero muito entrar no curso ACA, eu também quero fazer o meu familiar parar de beber, mas eu não tenho dinheiro e eu sou muito desorganizada, eu gasto tudo, né, acabo sem conseguir, não tenho cartão. É uma desculpa atrás da outra. Por quê? Porque ela não reconheceu ainda a importância daquilo. Porque ela não está comprometida ainda. E ela fala uma coisa para tentar amaciar. Porque, eu não estou tão comprometido assim, mas eu não quero revelar isso, nem para você, nem para mim. Aí eu minto para mim, e às vezes minto para você, para dizer que eu quero, mas é que é difícil. É claro que é difícil. Claro que é difícil. Mas quando você fala, é difícil, é uma resistência. Então é um sinal de que no jeito que você foi conversar com ele, apesar de ser numa boa, foi tecnicamente errado. Tá entendendo? Pelo resultado. Porque é isso que é interessante, você avalia pelo resultado. Então você tem uma avaliação em tempo real, se você acertou ou errou. Tá entendendo? Então a Eliane está falando o seguinte. Então você aconselha, Vitor, parar de frequentar eventos que têm bebida, reuniões de amigos, por exemplo? Sim, eu recomendo você parar de frequentar eventos que têm bebida. Recomendo sim. Reunião de amigos, por exemplo? Sim. Vitor, mas meu Deus do céu, os amigos são tão importantes. Nossa, eles são grandes amigos, eu vou ficar sozinha e ele também. Vitor, nós vamos virar lobos solitários pelo mundo, porque todas as pessoas do universo bebem, Vitor. Como é que eu não vou frequentar lugares que tenham bebida? Primeiro que se você acha isso, você vive numa bolha. Você vive numa bolha. Eu, quando saio, não bebo. É um exemplo. Tem muita gente que não bebe. Muita gente. Principalmente no começo é importante você fazer isso. Agora, outra coisa é o seguinte. Se reuniões de amigos, eu entendo como amigo uma pessoa que se importa com você. Uma pessoa que tem consideração por você. Uma pessoa que, se você tem um problema, essa pessoa leva em consideração e ela busca te ajudar da forma que ela puder, né? Amigo é uma pessoa que se importa com você, uma pessoa que te respeita, respeita os seus sentimentos, respeita os seus problemas. Se os amigos, eles sabem ou estão conscientes de que existe ali um problema com álcool, e às vezes eles não estão conscientes porque eles próprios têm um problema com álcool, se eles sabem desse problema e eles não buscam apoiar, eu não considero eles teus amigos. Eu não considero. Porque o alcoolismo não é brincadeira. O alcoolismo mata. Mata a pessoa, mata outras pessoas ao redor, destrói a vida da família, destrói a vida dos filhos. É uma coisa horrorosa. Se um dito amigo não é capaz de apoiar, pelo menos temporariamente, não é o teu amigo, tá ligado? Tá entendendo? Não é teu amigo. Não é teu amigo, coisa nenhuma. É um conhecido e olha lá. Se precisar do cara, ele te mata. Porque ele não é capaz de te apoiar, então não é um teu amigo. E vai frequentar lugares com pessoas que te odeiam, estão nem aí pra você. Tiver num buraco, elas te empurram. Claro que eu vou aconselhar você a não fazer isso. Ainda mais porque é gatilho pra pessoa beber, né? Vitor, para sempre vai precisar evitar isso e para sempre as pessoas vão ter que apoiar? Não. Muitas vezes, depois que a pessoa que você ama parar de beber e estiver comprometida com a sobriedade, você vai vendo isso, como é que vai ser. Talvez não. Tem muita gente que consegue lidar com essas situações sem problema. Outros não vão conseguir, vão precisar evitar esse tipo de pessoas. Então já começa a olhar ao seu redor. Porque assim, pensa o seguinte, você que quer fazer quem você ama parar de beber, você precisa, de alguma forma, mostrar que ficar sóbrio é bom. Ficar sóbrio, viver sem beber pode ser bom também. Não é obrigatório beber na vida não, para ser feliz, para ter uma vida massa. E aí, se você não incorporar isso, vai ser difícil para você. E outra coisa é o seguinte, as pessoas, em geral, elas têm uma teoria da conformidade social, né? É uma teoria psicológica, né, de que tem vários estudos sobre isso, que mostram, de fato, que quando a gente anda com as pessoas que têm um determinado tipo de comportamento e pensamento, a gente vai tendendo a se contaminar com aquilo. Se você vai andar com pessoas que banalizam o álcool, você convive, são seus grandes amigos, você vai ter dobro do trabalho.
Depois você vai se sentir sozinha, sem apoio, vai ficar frustrada. Por quê? Você vai ficando contaminado de coisas erradas. Você precisa andar com pessoas que pensam como você. Por isso que uma das coisas que eu faço no curso ACA é ter uma comunidade de alunos. Por quê? Não é só para responder as perguntas, mas é também para poder juntar as pessoas que têm o mesmo propósito. Juntar as pessoas numa comunidade que vive o mesmo espírito. Para você ver que você não está sozinho, não. E você não precisa se envolver, você vai começando a se contaminar por pessoas que têm a cabeça mais para frente, que estão querendo evoluir na vida. Você está entendendo? Ó, entrei no curso ACA e meu esposo, além da bebida, usa maconha também. Esse curso também fará com que ele pare com a maconha? Não, o curso não faz nada sozinho. Louco isso, né? Não. Deixa eu te falar. O meu nutricionista, ele me mandou um e-mail com a minha dieta. E a minha dieta não me emagrece, a não ser que eu siga ela. É muito louco isso. Eu preciso seguir o que está na minha dieta para eu poder ter o resultado que eu quero. Dito isso, tá? Só para deixar claro, não é o curso que faz. O curso é a ferramenta que você vai usar para você fazer. E sim, eu acredito que é possível sim você conseguir, além de livrar o seu esposo da bebida, da maconha. Mas eu vou ser bem direto com você. Tem alunos que já conseguiram isso, né? Só que eu já, pela experiência, eu já te diria, maconha tem que ter mais paciência. Ela muitas vezes incomoda menos, discutivelmente, mas também ela tem esse problema de que, precisa ter um pouco mais de paciência. Funciona também? Funciona também, mas ela demora um pouco mais para engrenar. Você vai ver você, ou talvez até colegas, que vão conseguir fazer alguém que ama parar de beber, às vezes em 3 semanas, 4 semanas, às vezes 2 meses, né? Tem gente um pouco mais. Agora, maconha demora um pouquinho mais, às vezes 6 meses, né? Às vezes 10 meses. Pode ser que menos, mas é legal você já ter uma visão. E pode ser que a coisa vai melhorando devagar, mas é legal você ter essa consciência, né? Que com a maconha é um pouco mais devagar, tá? Mas dá também, não precisa desanimar com isso. Meu marido teve pancreatite aguda decorrente do uso de álcool, 15 dias de UTI, mas voltou a beber. E qual o risco de ele voltar a pancreatite? 90% a 100%. Altíssimo. Altíssimo. Gravíssimo. Muito risco. Muito grave. Tá? Muito grave. Gente, tem que perceber o seguinte, um cara que ele bebe e teve pancreatite por conta de álcool, essa pessoa não tá bem. Você ficar esperando que ela vai se resolver sozinha é loucura. Ela não tá bem. A pessoa que, outra pessoa falando aqui, a Aline dizendo aqui, o meu marido bebe demais, ele pega R$100 e gasta tudo, no outro dia não tem nem dinheiro para gasolina. Ele não está bem. Você consegue entender isso? Ele não está bem. Você não pode esperar de uma pessoa que não está bem, olha o tanto que a pessoa está mal. Você não pode esperar que ela sozinha vai se dar conta e vai acordar e mudou. A doença está fazendo isso com ele. Você está entendendo? Por isso que você precisa agir para você ser parte da solução, para lutar contra a doença. Não ficar só esperando, meu Deus, meu marido está estragando meu casamento. Ele está estragando os órgãos dele. Não é ele que está estragando, é a doença que está matando ele e está destruindo o seu casamento. E a doença é o inimigo. Tá entendendo? Não dá para dar moleza para essa doença. Senão a conta chega. Né? A conta chega. Eu assisti às aulas, queria muito fazer o curso, porém devido à bebida do meu marido estou 100% endividada. Então estou sem saber o que fazer. Começa a olhar para o que você vem fazendo na sua vida. Está 100% endividada com o quê? Tá vendo que o dinheiro está indo tudo para cerveja? E aí, não, mas fazer dívida para coisas que vão no fim das... Vitor, mas a dívida é para pagar as contas. Mas o dinheiro que era para pagar as contas foi para cerveja. Então as dívidas são para pagar cerveja, tá entendendo? Para pagar bebida. E aí quando você precisa investir em algo para te tirar desse buraco, aí você reluta. Eu te diria o seguinte, com toda a honestidade do mundo, eu te recomendaria fazer o que for necessário. Você ficar esperando a coisa melhorar, vou esperar melhorar para fazer o curso ACA. Pede ajuda.
desesperadamente, para pessoas na rua, para pessoas familiares, pede ajuda. Ah, tô endividada. Beleza, as pessoas podem não te ajudar a pagar cerveja. E tá certo elas. Não tem que te ajudar a dar dinheiro que vai virar cerveja. Agora, eu acredito que alguém que vai se importar contigo, ela te ajudaria a investir em algo que pode te tirar disso. Tá entendendo? Você fica, meu Deus, então eu tô endividado. É por estar endividado e sem dinheiro que você precisa agir para dar um jeito de entrar no curso ACAS, tá entendendo? É um motivo a mais para você entrar. Cheio de gente com opinião, né? Meu Deus, Vitor, mas não pode, o alcoólatra ele vai perder toda a vida social. Acorda, querido. Acorda. Você está viajando. Eu discordo de você. Vai lá fazer sua live então, falar o que você tem para falar aí. Mostra o resultado que você tem aí. Né? Porque eu não gosto de papo furado. Ai, Vitor, é uma opinião que você tem sobre o alcoolismo. Eu não vim aqui para falar a minha opinião sobre o que você tem que fazer para quem você pare de beber. Elas são opiniões pautadas na realidade. É o que eu vejo dando certo. E no momento que eu perceber que existe algo que dá mais certo, eu vou falar outra coisa. Porque o meu compromisso em falar para você o que eu vejo funcionar com esses olhos aqui, ó, que a terra há de comer. Não é uma teoria, né? Por mais que eu me embase na ciência, na teoria, eu observo o que acontece. E é por isso que você vê tantos depoimentos do curso ACA, que eu nunca vi tanto depoimento de coisa alguma na minha vida. Mas por que isso acontece? Porque eu olho para a realidade. Ah, mas vai tirar a vida social do alcoólatra. Então tá bom, querido. Vai lá caçar sua turma. Vai lá caçar, porque teoria, papo furado, ai meu Deus, alcoolismo. Não é comigo aqui, ó. Eu odeio perder tempo, odeio papo furado, odeio ficar filosofando o que tem que fazer quando você tem uma bomba na sua casa. Ah, vai tirar a vida social dele, é uma pressão muito grande. Acorda. Acorda. Tá? Acorda. Essa é a minha opinião. O meu namorado, quando bebe, esquece das coisas e do que diz. Isso pode ser o quê? Isso pode ser uma coisa chamada de blackout alcoólico. O álcool, ele mexe com algumas substâncias do cérebro que são necessárias para fazer memórias. E aí, o que acontece? Ele pode sim, inclusive é comum no alcoolismo, que ele esqueça das coisas, né? Quando bebe. E às vezes isso pode acontecer porque o álcool também ao longo do tempo ele prejudica a absorção de vitaminas, principalmente do complexo B. E isso vai prejudicando também a memória, isso pode ir estragando, e fora uma própria toxicidade direta do álcool no cérebro. Isso pode fazer com que a pessoa perca também a memória e comece a ter problemas com isso, né? São coisas, o alcoolismo pode causar isso sim, e é importante lidar com o alcoolismo. Por isso que é importante você saber lidar com o alcoolismo para poder buscar, lutar para evitar que esse tipo de coisa vire um dano permanente. Né? Olha só, o pessoal fala cada besteira, né? Não, tirar a vida social, aí vai lá se encontrar com o pessoal que enche a cara. Tá de brincadeira comigo, né? Vai procurar, então beleza, procura a turma do pessoal. Você quer alimentar relacionamentos de pessoas que enchem a cara. Né? Não existe vida sem pessoas que enchem a cara. Você tá tão mal que você não enxerga a realidade, né? Porque eu conheço uma galera que não faz isso. Porque eu vivo com pessoas que têm a cabeça que eu quero ter. Tá entendendo? Você tem que selecionar as pessoas que você convive. Eu não tô aqui, por exemplo, fazendo uma live esperando agradar todo mundo. Ai, Vitor, você tem que gostar de mim. Não, você tem que me escutar, tem que me conhecer e tem que ir embora se você não gostar. Tem que procurar a sua turma se você quiser outra coisa. Tá entendendo? Eu tô aqui com um objetivo muito definido. E eu quero que esteja perto de mim pessoas que tenham esse objetivo definido. Não tem? Seja feliz, entendeu? Não tem nada a ver com isso. Não tô aqui para tentar mudar a sua cabeça. Tô aqui para te mostrar um caminho. A Elda falando assim: o judô psicológico faço sempre após ele estar sóbrio ou até quando ele não bebe eu posso fazer? Após ele estar sóbrio ou até quando ele não bebe eu posso fazer? O judô psicológico é uma técnica de comunicação que você pode usar sempre que for conversar. Você pode usar os elementos do judô psicológico. Sempre. Quando não bebe, pode fazer sim. Pode fazer. Agora, eu não recomendo ter qualquer tipo de grande conversa enquanto a pessoa está embriagada.
Qualquer tipo de conversa. Porque a pessoa está embriagada. A pessoa embriagada, ela fica impulsiva, ela tem o pensamento distorcido, ela vai trazer coisa que não tem nada a ver, não vai ser um papo que vai te levar longe, não vai te ajudar muito. Então, conversas, enquanto a pessoa está sob o efeito agudo do álcool, não é um momento de você ter conversas muito grandes. Então, por isso que eu não acredito que é o momento de usar o judô psicológico. Esse momento de sobriedade, e, né? Porque, em geral, é esses momentos que você vai conversar com a pessoa sobre coisas em geral. Tá entendendo? A Lourdes está falando, estratégia do curso ACA é para todas as áreas da vida. Nos ensina a ser uma pessoa melhor e ter uma ótima comunicação com todos, principalmente na família. Pois é, né? É legal isso, né, Lourdes? Porque a gente faz uma revisão sobre a comunicação toda, né? Vitor, a cocaína é o mesmo processo da maconha? Na imensa maioria das vezes, a imensa maioria do processo vai ter coisas em comum, sim. Então dá para dizer que sim, né? Tem alguns recursos que são mais úteis para maconha, mas não tanto para familiares usarem, tá? O familiar, o jeito que você vai lidar, o que pode acontecer quando você, por exemplo, no curso ACA, eu ensino sobre usar reforçadores do comportamento. E aí você vai aprender lá como reforçar comportamentos de sobriedade. E aí, inclusive, quando existe envolvimento de cocaína e maconha, é possível fazer até testes, dependendo do contexto, para você ter certeza se usou ou não usou, e aí a partir daquilo você utilizar certos reforçadores do comportamento. Isso é uma vantagem até de outras drogas que não o álcool, né? Quando o aluno aprende de uma forma mais avançada, né? Não dá para você chegar querendo já aplicar isso daí. Isso é uma técnica mais avançada, mas de forma geral não tem diferença, assim, tá bom? Então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje, esse foi a pergunta para o Vitor de hoje. Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta aqui se teve alguma pergunta que você gostou da resposta, se você tem alguma outra pergunta que queira me fazer. Se você quiser fazer perguntas para mim, você pode me seguir no meu Instagram, Facebook ou YouTube. Geralmente esse quadro acontece ao vivo nas sextas-feiras à tarde, tá? Muitas das vezes 15 horas, mas fica de olho para você ver quando que vai acontecer para você poder participar ao vivo, tá? Se você quiser trazer perguntas para eu responder também, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, se inscreva nesse canal e compartilha com alguém que pode estar precisando dessas informações também. Então eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!